Olá, eu me chamo Risoneide, eu sou bióloga, possuo mestrado em botânica e atualmente eu sou doutoranda em etnobiologia e conservação da natureza pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Também sou pesquisadora associada ao Laboratório de Ecologia e Evolução de Sistemas Socioecológicos LEA da Universidade Federal de Pernambuco. Bom, hoje nós vamos conversar um pouco, sobre o que nós etnobiólogos chamamos de mente naturalista humana. A mente naturalista, ela é um conceito-chave e crucial para aqueles que pretendem se aventurar pela etnobiologia, especificamente pela etnobiologia evolutiva, que é o tema desse curso. Então, a ideia aqui é apresentar brevemente para vocês o que nós entendemos como mente naturalista humana, como essa mente naturalista ela surgiu, quais características adaptativas essa mente naturalista apresenta e como o entendimento da mente naturalista humana pode nos auxiliar a entender de maneira mais profunda a relação dos seres humanos com a natureza. Bom, apenas recentemente, etnobiólogos voltaram o seu interesse para entender os aspectos cognitivos envolvidos com o comportamento dos seres humanos em relação à sua biota. E atualmente, alguns desses etnobiólogos, especificamente o grupo de pesquisa do professor Ulisses Albuquerque, têm dirigido esforços em busca de compreender o que eles conceituaram recentemente como mente naturalista humana. Mas o que seria então a mente naturalista humana? Então nós entendemos como mente naturalista a estrutura de nossa cognição que evoluiu tanto para lembrar, aprender e também resolver os desafios da natureza. Desafios como, por exemplo, evitar um predador, encontrar uma fonte de alimento ou até mesmo procurar plantas para curar e tratar doenças. No entanto, é importante destacar que a maneira como a mente naturalista funciona, ela está longe de ser totalmente compreendida, porque nós estamos apenas no início de um longo caminho em busca de sua compreensão, algo que pode demandar muitos e muitos anos de pesquisa. No entanto, uma coisa é certa, nós consideramos que o entendimento dos elementos que compõem a mente naturalista humana pode nos auxiliar na montagem do complexo quebra-cabeça que envolve a relação entre pessoas e biota. Mas antes de traçarmos o caminho que os etnobiólogos precisam seguir para entendê-la, inicialmente, nós precisamos entender como ela surgiu. Bom, nossa história evolutiva, ao longo de nossa história evolutiva, nós fomos confrontados com uma ampla variedade de desafios ambientais. Nesse espaço de tempo, nós tivemos expostos a uma imensa quantidade de ameaças naturais. Por exemplo, cobras, aranhas, tigres, dentes de sabre, do que a qualquer outro tipo de ameaça que não envolve o mundo natural. Por exemplo, ameaças como facas e armas de fogo, que são tipos de ameaças que surgiram mais tardiamente em nossa história evolutiva. Então, nesse sentido, nós consideramos que uma maior exposição a ameaças naturais ao longo do tempo fez surgir uma estrutura psicológica humana capaz de lidar de maneira eficiente com os desafios da natureza, recordando, aprendendo e solucionando esses desafios ambientais. Mas como a mente naturalista ela foi moldada para resolver esses desafios da natureza? E que benefícios ela trouxe para os seres humanos? Então, para entender como a mente naturalista foi desenhada, nós precisamos dar um passo atrás e voltar aos ambientes onde os nossos ancestrais viveram. Então, evidências sugerem, por exemplo, que os primeiros Homo sapiens eles podem ter tido uma origem multicêntrica, ou seja, eles podem ter coexistido em uma ampla gama de ambientes,
ancestrais, por exemplo, como na savana africana do Pleistoceno, como também em florestas tropicais, ao contrário do que se acreditava, né, inicialmente, né, em uma origem única a partir, né, da savana africana. Além disso, né, nosso passado ancestral ele foi marcado por intensas mudanças climáticas, o que pode ter levado os primeiros sapiens a fugirem desses ambientes adversos em busca de melhores chances de sobrevivência. Por exemplo, estudos têm mostrado que o paleoclima africano de cerca de 150 mil a 30 mil anos atrás apresentava variações climáticas, com períodos de alta aridez que eram intercalados com períodos de alta umidade. No entanto, essas variações climáticas não ocorriam simultaneamente em todas as regiões do continente africano, o que fez os cientistas considerarem que essa heterogeneidade do clima tenha levado, né, os sapiens a migrarem para outras regiões. Além disso, somado a essas evidências, outro estudo também mostrou que em climas úmidos, há cerca de 100 mil anos atrás, os principais sistemas fluviais africanos eles fluíam para o norte através do Saara em direção ao mar Mediterrâneo. Segundo os pesquisadores, esses rios que agora encontram-se soterrados podem ter estado ativos no período da migração humana, algo que pode ter criado condições favoráveis para o processo de migração, por causa, né, da abundância de recursos hídricos nessas regiões. Mas, agora vocês podem estar me perguntando, o que isso tem a ver com a maneira como a mente naturalista opera e como ela foi projetada? Então, esse mosaico de ambientes em que os primeiros humanos viveram e os novos ambientes ocupados por eles ao longo do processo de migração fez surgir diversos tipos de ameaças, muitas das quais nós não estávamos habituados a enfrentar. Então, na verdade, essa instabilidade ambiental foi importante porque forçou a mente naturalista humana a adquirir rapidamente a habilidade de se ajustar aos novos desafios ambientais, priorizando, por exemplo, aqueles que eram mais salientes no ambiente, aqueles que poderiam afetar pessoas, né, mais rapidamente. Algo que pode ter sido extremamente, né, vantajoso para a sobrevivência de nossa espécie, né, lembrar desses desafios que eram mais proeminentes. Portanto, né, como resultado desse passado ancestral, originou-se uma característica adaptativa importante da mente naturalista humana, que é a sua plasticidade, ou seja, sua capacidade de se adequar a diferentes desafios na natureza. Outro componente adaptativo importante da mente naturalista, surgido neste período ancestral, foi a sua capacidade, né, para lembrar informações que podem pôr em risco a sobrevivência humana. Por exemplo, a capacidade para lembrar preferencialmente, né, informações sobre animais perigosos em detrimento de informações sobre animais que possuíam baixa periculosidade. Assim, um cenário teórico que pode nos ajudar a entender a mente naturalista humana é o cenário teórico da memória adaptativa. De acordo com esse cenário teórico, a mente humana ela apresenta uma adaptação psicológica herdada de nossos ancestrais para recordar preferencialmente aquelas informações que são importantes para a nossa sobrevivência. Por exemplo, recordando preferencialmente informações sobre uma planta que possui toxicidade em detrimento, né, de uma planta que não possui toxicidade. Assim, considerando que a mente naturalista humana ela foi herdada de nossos ancestrais e é compartilhada por todos os humanos do planeta Terra, compreender como ela foi projetada para lembrar informações sobre a biota pode ser um caminho interessante a ser trilhado por todos aqueles que buscam compreendê-la. Por exemplo, estudos têm fornecido evidências de que a mente humana está equipada para dar maior atenção a determinados componentes da biota em detrimento de outros. Por exemplo, um estudo realizado com bebês de 5 meses
mostrou que esses bebês eles direcionavam uma maior atenção para imagens que continham uma aranha do que para imagens que continham uma flor. Além disso, outro estudo que foi conduzido com pessoas adultas, tanto homens como mulheres, revelou que essas pessoas elas detectavam com maior rapidez e mantinham por maior tempo um contato visual com imagens de animais perigosos, como cobras, do que imagens de animais não perigosos, como lagartos. Esses resultados sugerem que a mente naturalista humana ela apresenta mecanismos psicológicos que favorecem alguns componentes da biota melhor do que outros, especialmente aqueles que podem pôr em risco a sobrevivência humana. Além disso, outro estudo que foi desenhado e conduzido por etnobiólogos, usando o cenário teórico da memória adaptativa para testar as hipóteses, esses pesquisadores, eles estavam interessados em entender como essa mente naturalista funciona frente a desafios de doenças em sistemas médicos. Então, eles buscavam entender se a memória humana estava ajustada apenas para lembrar informações sobre plantas que tratavam doenças graves, do que aquelas plantas que tratavam doenças de menor gravidade. E eles observaram algo interessante. A gravidade da doença, ela não influenciou a recordação de plantas que eram destinadas ao tratamento das doenças mais perigosas. Pelo contrário, as doenças de menor gravidade foram as que obtiveram melhor recordação das plantas associadas ao seu tratamento. Outro aspecto interessante que foi observado nesse estudo é que as doenças que receberam melhor recordação de seus tratamentos possuíam características peculiares, como alta regularidade no ambiente. Ou seja, as doenças que afetavam com maior frequência, eram também as mais bem recordadas. Então, uma das explicações desses pesquisadores para esses resultados foi que a regularidade da doença pode ter sido um dos fatores responsáveis por gerar uma maior atenção dessas informações na memória das pessoas. Algo que fornece uma importante evidência da maneira como a mente naturalista opera. Inclusive, corroborando com as evidências fornecidas por nós, anteriormente, de que essa mente naturalista ela possui plasticidade, ou seja, recorda diferentes ameaças e doenças no ambiente, dando inclusive maior atenção àquelas que são mais salientes. Então, nós podemos pensar, mas como isso pode ser transposto para entendermos o comportamento das pessoas em relação aos recursos naturais? Bom, nós podemos fazer isso ao rastrear as conexões entre a mente e o comportamento dessas pessoas em relação à sua biota. Por exemplo, estudos que foram conduzidos em comunidades tradicionais já observaram que pessoas tendem a selecionar o maior número de plantas medicinais para tratar doenças que afetam com maior frequência no ambiente, em detrimento de doenças de baixa frequência. Além disso, também foi observado que pessoas tendem a concentrar em suas farmacopeias locais, uma maior riqueza de plantas e animais para tratar doenças frequentes, em detrimento daquelas doenças que são menos frequentes. Outro estudo também mostrou que em ambientes com alta frequência de patógenos, as pessoas elas tendem a selecionar uma maior quantidade de temperos, usados em sua culinária, que são considerados antibióticos naturais. Então, essas evidências demonstram existir uma conexão entre a maneira como a nossa mente opera, por exemplo, dando maior atenção aos desafios que são mais salientes no ambiente, o que pode levar a comportamentos diferenciados para lidar com esses desafios. Por exemplo, levando à seleção diferencial de recursos para lidar com as ameaças que afetam com maior frequência. Então, qual é o papel dos etnobiólogos em tudo isso? Cabe a nós e a outros cientistas que se interessam pelo tema rastrear as relações entre mente e comportamento dos seres humanos em relação à biota,
desenvolvendo estudos, né, que permitam investigar tais relações. Então, algumas questões podem ser levantadas e direcionar estudos futuros. Por exemplo, por que pessoas recordam determinados desafios num ambiente melhor do que outros? Por exemplo, por que pessoas recordam melhor uma doença X em detrimento de uma doença Y? Além disso, esse aspecto ele leva à seleção diferencial de recursos para lidar com as ameaças mais salientes no ambiente em detrimento das menos salientes. Outra questão que nós podemos fazer é que implicações a seleção desses recursos pode ter na estruturação e funcionamento dos sistemas socioecológicos. Nós entendemos que a busca por resposta a essas questões pode ser o caminho a ser trilhado por todos aqueles que buscam entender a relação entre cognição e o comportamento dos seres humanos na natureza. Caminho este que pode nos ajudar a desvendar, né, os mistérios por trás da mente naturalista humana. Então eu convido vocês, né, a se juntarem a nós nessa jornada. Bom, eu agradeço, né, a atenção de vocês. Eu deixo aqui o meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida. E também, caso vocês queiram entrar em contato para saber um pouco mais sobre o tema, né, encontro-me à disposição. Muito obrigada mais uma vez pela atenção e um forte abraço.